Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vire para esse irmão que está do seu lado e pergunte para ele assim: qual é o resultado na vida de uma pessoa quando Jesus chega? Pergunta para ele: você sabe? Fala para ele: se você souber, é porque ele já chegou na sua. Fala para ele: se você souber, é porque ele já chegou na sua. Se você não souber, fala para ele: ele vai chegar hoje. Ou você vai compreender que ele chegou hoje. Todas as vezes que Jesus chega nas nossas vidas, tudo que era um problema vira um propósito. Eu vou repetir. Todas as vezes que Jesus chega nas nossas vidas, tudo que era um problema vira um propósito. Jesus é especialista em transformar problemas em propósito. Fala com o seu irmão assim: só que existe um detalhe. Nós não gostamos de problemas, nós amamos propósito, mas não queremos passar pelo processo. Nossa, pastor, precisa começar assim? Fala com ele: faz parte do processo. Todos nós vivemos essa realidade. Então repara, quando Jesus chega, Ele tem um propósito para todos nós. Mas existem vários problemas na nossa vida. Então por isso é que nós precisamos passar por um processo. Porque Ele precisa fazer com que o propósito se cumpra nas nossas vidas. Mesmo diante dos problemas. Mesmo diante dos problemas. Então quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, nós vamos ver que um homem, quando ele encontra com Jesus, ele nunca mais é o mesmo, nunca mais é o mesmo, ele nunca mais é o mesmo. Ah, mas eu já conheci pessoas que teve um encontro com Jesus e se tornou a mesma pessoa, não mudou nada. Não, talvez o que você vê é o mesmo, mas dentro dele, dentro da consciência dele, não é o mesmo. Por quê? Presta bastante atenção. Eu vou te provar hoje que quando Jesus chega, Ele muda o interior, Ele muda o comportamento e Ele muda o propósito. Talvez a pessoa com que você vê, Jesus só mudou o interior ainda, Ele ainda não mudou o comportamento. O interior, só Jesus consegue ver. Jesus, Ele muda o interior, Ele muda o comportamento e Ele muda o propósito. Ele direciona o propósito. E às vezes nós estamos muito preocupados com os comportamentos. É por isso que nós estamos numa sociedade em que está tratando de situações profundas de forma rasa. Nós estamos numa sociedade que está tratando problemas profundos de forma muito rasa e superficial. E nós não podemos viver essa realidade. Há dias atrás eu preguei, eu acredito que seja aqui, ou em outro lugar que eu preguei, mas eu já preguei aqui várias vezes sobre esse texto, sobre Marcos 4, onde eu falava sobre a tempestade que Jesus acalmou. E quando eu pregava sobre a tempestade de Marcos 4, eu falava que Jesus estava chegando e os discípulos já estavam cansados, já estavam achando dentro da cabeça deles, eles estavam assim: agora nós vamos descansar. Jesus disse para eles: não, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. E é sobre o outro lado que eu quero falar hoje. Porque Jesus tinha uma missão. Da mesma forma que Jesus tinha uma missão naquele barco, Jesus tinha uma missão do outro lado também, para onde Ele mandou. Porque para onde Deus dá a visão, Ele também dá a provisão.
Para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Para onde Deus Ele te envia, Ele também te comissiona, Ele também te dá responsabilidades, Ele também... E repare algo, nós não podemos sair daquele experience na quarta-feira e nós não podemos ser os mesmos, nós não podemos fazer as mesmas coisas, nós não podemos ter a mesma mentalidade, nós não podemos ter a mesma forma de pensar, nós não podemos ter a mesma forma de agir, nós não podemos ter a mesma forma de olhar para o nosso propósito. Não, porque algo novo está acontecendo, algo novo, aquilo que parecia impossível, agora já é uma realidade. Existem voluntários que chegou para mim e falou comigo: pastor, eu nunca imaginei viver uma realidade como eu vivi na quarta-feira. Eu nunca imaginei que a nossa igreja conseguisse organizar um evento daquela dimensão. Fala com o seu irmão, já é uma realidade. Fala que o pastor é tão doido, já está pensando nos 10 mil agora. Já passou. Já passou. Fala com ele, já passou. Já passou. Havia uma musiquinha assim, não já? Acho que sim, minha filha ouviu uma coisa dessa. Então, quando nós chegamos, então nós vivemos em um tempo de muitas soluções superficiais para problemas muito profundos. E esses problemas é na esfera interior, na esfera do comportamento e na esfera do propósito. Só que nós não podemos olhar para isso só com terapia, nós não podemos olhar para isso só com conselhos, nós não podemos olhar para isso só com religiosidade, nós precisamos olhar para isso com a presença de Jesus na vida das pessoas, com um encontro real na vida das pessoas com Jesus. Ei, presta bastante atenção, eu já disse aqui, se o problema do mundo fosse psicológico, ele enviava um. Se fosse econômico, ele enviava um. O problema do mundo é salvação, então por isso que ele enviou Jesus. Você pode ter o melhor psicólogo, isso vai ser fantástico. Você pode ter o melhor pastor, isso vai ser fantástico. Você pode ter o melhor amigo, isso vai ser fantástico. Se você não tiver Jesus, tudo fracassou. Nós podemos lotar o Coliseu. Se Jesus não fizer presente lá, nós somos uns fracassados. Jesus precisa ter um encontro na nossa vida. Jesus precisa olhar para nós cara a cara. Nós precisamos sair daqui apaixonados com Jesus. Nós precisamos sair daqui convictos de que Jesus é a única solução para as nossas vidas. Jesus é a única solução para as nossas vidas. Jesus é a única solução para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a minha empresa, para a minha igreja, para o meu bairro, para a minha cidade, para a minha nação, para o meu continente. Jesus é a única solução. Jesus é a solução. Jesus é a solução. Porque senão nós saímos daqui um bando de emocionados, convencidos de que estamos no caminho certo. Se nós não entendermos que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Senão nós saímos daqui achando que temos a vida, que estamos no caminho, que não. Ele é. Então quando Jesus chega, a nossa vida precisa ser mudada, a nossa vida precisa ser transformada. E a Bíblia diz que quando os discípulos vão para aquele lugar, Jesus fala, vamos para outra banda, em Marcos 4. Eles passam por uma tempestade. Ouça, presta bastante atenção nisso, é importante você entender isso. Por que aqueles discípulos passaram por uma tempestade? Porque existia um encontro com Jesus do outro lado. Existia uma vida que precisava ser resgatada do outro lado. Olha o que Jesus movimentou. Ouça bem isso. Olha o que os discípulos precisavam passar para que uma vida fosse resgatada, liberta, salva, transformada e que se tornasse um missionário. Presta bastante atenção. Olha o que os discípulos precisavam passar
para que uma vida fosse salva, liberta, transformada, se tornasse um missionário de 10 cidades. Passe essa tempestade, Jesus acalma aquela tempestade exterior, e o texto no capítulo 5, verso 1, abra comigo, Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 1 diz, preste bastante atenção nisso. Não perca, não esteja desatento, porque nós temos muitas informações aqui nesse texto. Então, dentro daquele pano de fundo da tempestade, os discípulos, verso 1, capítulo 5 de Marcos, verso 1, olha o que o texto diz. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou dos Gadarenos. Verso 2, olha só para você ver, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, eu quero te explicar isso, logo veio de uma caverna feita de pedras, logo veio de uma caverna, alguém que estava à margem da sociedade, presta bastante atenção nisso, alguém que estava à margem da sociedade, alguém que estava separado da sociedade, alguém que estava marginalizado, alguém que estava preso, alguém que estava vivendo de forma diferente dos outros. Ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, continua, ao qual vivia. Ele não só vinha do sepulcro, mas ele vivia nos sepulcros. Cutuca seu irmão, por favor. Há momentos e há situações que você passa por lá. Fala com o seu irmão, há momentos e situações que você passa por lá. Mas existem pessoas à sua volta que vivem lá. Talvez você veio de lá. E nem mesmo com cadeias, alguém podia prender, nem mesmo com algemas alguém podia prendê-lo. Segue, por favor. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles, e os grilhões despedaçados, e ninguém poderia prendê-lo, ninguém poderia detê-lo, ninguém poderia segurá-lo. Andava sempre, olha só para você ver, dia e noite, noite e dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha a situação desse homem. Quando de longe viu Jesus, a Bíblia diz que correu e o adorou. Para por aí. Olha o cenário que nós temos aqui. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, uma tempestade. Os discípulos vivendo uma realidade, uma tempestade terrível, tentando parar, tentando fazer com que eles parassem, tentando fazer com que eles tivessem medo, tudo fazendo com que eles parassem. Jesus acalma aquela tempestade, Jesus para aquilo tudo, e a Bíblia diz no capítulo 5, verso 1, que eles chegaram. A Bíblia diz que eles chegaram, e quando eles chegaram, eles encontram esse cenário que nós acabamos de ler, do capítulo 5, do verso 1, até o verso 6. Eles encontram um homem marginalizado, eles encontram um homem ferido, eles encontram um homem nos sepulcros, eles encontram um homem fora da sociedade, eles encontram um homem amarrado, eles encontram um homem no pecado, eles encontram um homem completamente dominado pela força do mal, dominado por tudo aquilo que não pertence ao Senhor, porque eram coisas más, eram coisas ruins, eram coisas que não pertencem ao Senhor, ao ponto daquele homem ferir-se todo. Mas é interessante que aquele homem, quando ele vê Jesus descendo do barco,
o texto diz que ele corre para os pés de Jesus e o adora. Ele corre, repara, de longe, ele viu Jesus e correndo o adorou. É interessante, presta bastante atenção. Nós precisamos aqui rever algumas coisas culturais. Esse é um ambiente gentílico, os gentios. Primeira coisa, Jesus só foi nesse ambiente fazer isso. Depois Jesus voltou para próximo dessa cidade. O interesse de Jesus em mudar a história da vida de alguém e ter um encontro com alguém, ele é muito maior do que qualquer um de nós podemos imaginar. Jesus ele faz tudo, Jesus ele movimenta tudo, Jesus ele estabelece tudo, Jesus ele cria toda a estrutura que ele precisa criar. Talvez você esteja aqui hoje, talvez você já viveu situações que você nem imagina, só porque Jesus criou uma estratégia para marcar um encontro com você. Jesus já criou estratégias para marcar encontro comigo, porque Ele sabe que ninguém consegue fazer na minha vida aquilo que só Ele pode fazer. Jesus sabe que ninguém consegue fazer. Repare que a Bíblia vai nos dizer que as pessoas tentavam parar aquele homem, mas ele estava cheio de um espírito imundo, ele estava possesso. A Bíblia vai nos dizer que ele estava com uma legião. Quando ele é interrogado sobre quem estava nele, ele tinha uma legião. Legião era um termo romano, e esse termo romano significa de 4.000 a 6.000. Meu Deus, ele estava completamente possuído. Ele estava completamente possuído de uma força do mal. E às vezes, nós não compreendemos a resistência que nós temos em ter esse encontro com Jesus. Nós não reconhecemos a resistência, mas há uma coisa extraordinária que eu vejo aqui Jesus fazer. Por quê? Porque o encontro real com Jesus, isso aqui é só um pano de fundo para você entender o que Jesus encontrou daquele outro lado. Mas agora nós vamos falar sobre a forma como Jesus vai trabalhar. A forma como Jesus vai trabalhar. A Bíblia vai dizer que, vendo-o de longe, ele correu, viu Jesus, correu e o adorou. Agora o encontro com Jesus, como Jesus vai lidar com essa situação? Como Jesus vai lidar comigo? Como Jesus vai lidar com você? Diante de sepulcros, presta bastante atenção, diante de pecado, diante de revoltas, diante de falta de perdão, diante de feridas, diante de machucados, diante de buracos, diante de tristezas, diante de ansiedades, diante de traições, como Jesus vai lidar conosco? Existe aqui nessa manhã pessoas que já foram traídas, pessoas que já foram machucadas, pessoas que já foram abandonadas, pessoas que só o Senhor sabe como é que está seu coração. Só o Senhor sabe como é que está a sua vida. Só o Senhor sabe a dor que você sente aí dentro. Só o Senhor sabe. Mas eu quero lhe dizer que quando você tem um encontro com Jesus, Ele vai lá dentro e arranca tudo. Ele vai lá dentro e mexe tudo. Ele vai lá dentro e trata de tudo. Sabe por quê? Porque quando Ele trabalha de dentro para fora. Jesus, Ele não é como nós. Nós maquiamos de fora para dentro. Você pergunta para uma pessoa, como é que você está? Não, eu estou tudo bem. Por dentro está tudo partido. Oh, raiva que me dá isso. Está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo bem. Jesus não tem essa brincadeira com Ele não. Jesus, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe o que se passa, então Ele vai direto na ferida, Ele vai direto no lugar e fala assim, não, enquanto eu não tratar o que está aí dentro, aqui fora não vai refletir o que está aí dentro. Olha o que Jesus faz, olha o que Jesus faz. Aí no verso 6, quando Ele viu Jesus de longe, correu e o adorou, clamando em alta voz, no verso 7, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
rogo-te por Deus que não me atormente. Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Olha o que Jesus disse, olha o que Jesus fez. A primeira coisa que Jesus faz, Jesus, ele toca e restaura o interior daquele homem. Jesus fala assim: eu já sei o que está acontecendo com aquele homem, eu já sei o porquê que ele está vivendo essa realidade, eu vou direto, eu não vou rodear aqui em conversa. Oi filhinho, como é que você está? Tudo bem? Ai, não sei o que, vem cá. Não, sai desse homem. Porque se Jesus conversasse, Jesus ia estar conversando ali com Satanás, Jesus ia estar conversando com quem estava dominando ele. Primeiro Jesus tira de quem está dentro dele, para depois conversar com aquele homem. A primeira coisa que o Senhor vai fazer é ir à raiz dos problemas. Quando Jesus chega na nossa vida, a primeira coisa que Ele faz é cortar todas as raízes do mal que existe dentro de nós. Olha o que Ele faz, olha o que Ele faz. O homem estava possuído por uma legião de demônios. Imagina um homem de 4 a 6 mil demônios. Depois o texto vai falar que é 2.000. Mas legião significa de 4 a 6 mil, o termo romano. Depois o texto vai falar que era 2.000 que possuíam. Gente, você imaginou 2.000 demônios dentro de um homem? Já ouviu falar que possessão é essa? Que loucura é essa? E Jesus encontra aquele homem. Um homem que estava possuído por uma legião. E ao ver Jesus, ele corre, adora, mesmo em tormento. Ele reconhece a autoridade de Jesus. E ele reconhecendo a autoridade de Jesus, Jesus vira para ele: sai deste homem, espírito imundo. Sai deste homem. Jesus estava falando assim: eu quero ir na raiz do problema. Para você ter um encontro comigo, o encontro comigo vai definir eu tratar da raiz dos problemas. Você está disposto a permitir? Eu posso dar uma voz de autoridade na raiz do seu problema hoje? Eu posso ir na raiz do problema hoje? Olha Jesus perguntando aqui: eu posso ir na raiz do problema hoje? Ou você vai continuar maquiando? Ei, eu posso ir na raiz do problema hoje? Jesus está perguntando: eu posso tratar da raiz do problema hoje? Eu posso tratar da raiz? Vamos na raiz? Ou vamos continuar fingindo que eu encontro e fingindo que eu fui encontrado? Ou realmente eu vou me lançar? Eu vou reconhecer a autoridade de Jesus na minha vida e vou lançar e vou adorar ao Senhor, porque eu já estou farto de viver em cadeias, eu já estou farto de viver em sepulcros, eu já estou farto de viver preso na pornografia, eu já estou farto de viver preso no roubo, eu já estou farto de viver preso na mentira, eu já estou farto de viver preso na avareza, eu já estou farto de viver preso nisso que eu estou vivendo. Ou eu vou me permitir ser tratado? Porque quando Jesus chega, não tem conversa. Quando Jesus chega, Ele vai na raiz. Ou você tem um encontro com Ele e permite Ele tratar a raiz, ou você vai continuar maquiando as situações. É manhã de libertação neste lugar, meu irmão. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Você vai sair daqui com um encontro imediato com Jesus. E aquilo que estava atormentando, aquilo que estava te parando, aquilo que estava evitando você viver a realidade. Por quê? Por que nós estamos falando de raiz? Porque a raiz interfere no comportamento. Por que aquele homem se feria? Ei, por que aquele homem se feria? Por que aquele homem arrebentava as cadeias? Por que aquele homem vivia nos sepulcros? Porque existia um espírito imundo. Então preste bastante atenção. Existem comportamentos, preste bastante atenção nisso, por favor. Existem comportamentos que você está tentando se livrar deles, que você não vai conseguir, se a raiz não for arrancada. Se o espírito imundo
não for arrancado, o comportamento não vai ser alterado. Isso é muito sério. Repare o que está acontecendo aqui. E aí Jesus vai à raiz do problema, porque a raiz do problema, ela é espiritual. Ela não é algo carnal. Nós somos corpo, alma e espírito. As atitudes estão aqui no dia a dia, mas existe uma intervenção espiritual por trás. Então o que me faz agir no corpo é um movimento espiritual. Então repare algo, preste bastante atenção. Você precisa compreender o que está acontecendo aqui. Não existe nenhum problema, não existe nenhum problema tão profundo que Jesus, Ele não possa alcançar. Aquelas pessoas tentaram resolver, repare algo, as pessoas tentaram resolver o problema daquele homem. Talvez você esteja aqui nesta manhã, vários pastores colocaram a mão na sua cabeça. Várias pessoas tentaram te ajudar, talvez te emprestando um dinheiro, talvez pessoas te ajudaram te apontando o caminho, talvez pessoas te ajudaram te abraçando, talvez pessoas te ajudaram te indicando, talvez pessoas te ajudaram te dando um conselho, talvez pessoas te ajudaram fazendo alguma coisa, mas ainda não foi na raiz. Pessoas ainda não te ajudaram no espiritual. Aquelas pessoas tentaram ajudar aquele homem, mas enquanto ele não teve um encontro real com Jesus, e a parte espiritual foi tratada, algo novo no comportamento dele não estava sendo gerado. É manhã de libertação neste lugar aqui. Existem homens e mulheres que estão percebendo o que eu estou falando. Existem homens e mulheres que já estão diagnosticando aquilo que eu estou falando. E você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Agora reparem uma coisa. O toque de Jesus. Quando Jesus libera uma palavra sobre a vida daquele homem. Ah, meu irmão. O interior dele foi mudado. Jesus pega na raiz, sabe? Sabe quando Jesus pega na raiz? Tira a raiz. A partir dali, automaticamente, o comportamento dele começou a ser outro. A vida dele, a forma de olhar, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de ver o mundo, a forma de entender o mundo, a forma de olhar para ele foi completamente diferente. Eu costumo dizer que o que o diabo destrói, Jesus constrói com autoridade. Aquilo que o diabo destrói, Jesus constrói com autoridade. Porque há autoridade no nome de Jesus. Há autoridade no nome de Jesus. Quem crê que há autoridade no nome de Jesus? Repare algo. Jesus cura a mente daquele homem. Se você vê no verso 15, olha no verso 15. Olha o verso 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Uai, mas o texto do homem que nós lemos não era um homem que vivia no sepulcro, que se cortava com pedras, e que ninguém poderia detê-lo? Mas Jesus chegou, Ele permitiu ser tocado, Jesus com uma palavra de autoridade, expulsou, tratou do espiritual, e aqui nós vemos um homem, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. A primeira coisa que Jesus faz, quando Ele toca na raiz, é o que Ele está fazendo aqui nessa manhã. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Ouça bem isso, ouça bem isso. Romanos 12, 2. Ele está mudando a sua mentalidade em relação àquilo que você está vivendo. Preste bastante atenção nisso. Ele está mudando a sua mentalidade. Ele está dizendo assim, aquilo que eles dizem a seu respeito já não é mais, eu já tratei aquela situação.
Não se amolde ao padrão deste mundo. Não se amolde às palavras deste mundo. Não se amolde às palavras daquelas pessoas que te dizem mais. Mas transformai pela renovação da sua mente. Para quê? Para que sejam capazes. Para que você seja capaz, preste bastante atenção. Para que você seja capaz de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem espíritos, presta bastante atenção, que vai fazer com que você entenda vozes que delegam sobre a sua vida, pessoas que decretam palavras sobre a sua vida. Existem pessoas que eu atendo em gabinete pastoral, que até hoje, há dias eu atendi um homem, meu Deus do céu, eu chorei junto com aquele homem. Isso não pode acontecer. Aquele homem ouviu palavras do pai dele, quando ele era criança, terríveis, dizendo que ele nunca ia ser nada, que ele nunca ia ser um bom homem, um bom marido, que ele nunca ia ter um trabalho digno. E todas as vezes que ele vai para uma entrevista de trabalho, quando ele senta na cadeira, ele está na entrevista, o que ele ouve? A voz do pai dele. Você não vai ser nada, você não vai conseguir, você não vai dar certo, você não vai fluir, você não tem competência, você não consegue. A primeira coisa que o Senhor, quando Ele vai na raiz, era impossível Ele mudar o comportamento daquele homem possesso, se não mudasse a mentalidade dele. Jesus muda a mentalidade dele, agora é um homem assentado, agora é um homem vestido, agora é um homem em perfeito juízo, que são as provas de uma mente transformada. Aquele homem que se debatia, aquele homem que fazia isso, aquele homem que fazia aquilo, já não existe mais. Aquele homem que fazia isso já não existe mais. No verso 9 diz assim: então Jesus lhe perguntou, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, pois somos muitos. Repare algo, é muita opressão, é muita batalha que você enfrenta todos os dias, meu irmão. É muita luta que você tem que lidar. Talvez os seus comportamentos, eles não estão sendo alterados, porque existem raízes dentro de você que precisam ser eliminadas. Existe um livro que chama Campo de Batalha da mente. A nossa mente é o nosso maior campo de batalha. Nós precisamos batalhar todos os dias. Então existem muitos, repare algo, olha aqui, este homem, olha aqui, respondeu, Legião é o meu nome, pois somos muitos, e rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela região. Ora, andava ali passando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram-lhe a Jesus, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. O objetivo de Satanás é matar, roubar e destruir. Se Jesus não chega na vida daquele gadareno e vai na raiz da vida dele, a morte dele já estava anunciada. A morte dele já estava anunciada. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram esses acontecimentos na cidade pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Repare algo, a partir do momento que aquela legião sai daquele homem, chega no verso 15, encontra em perfeito juízo, assentado, vestido. Quando nós tocamos naquilo que precisa ser tocado, quando nós permitimos, atenção nisso aqui, quando nós permitimos, foi Jesus que foi a Gadara, ou foi Gadara que foi ter com Jesus? Responda, meus irmãos.
Isso também é espiritual, tá? Responda-me, por favor. Foi Jesus que foi a Gadara ou foi Gadara que foi a Jesus? Estamos combinados? Agora, Jesus em Gadara, foi o gadareno que foi ter com Jesus ou foi Jesus que foi ter com o gadareno? Fala com o seu irmão, Jesus está aqui. Fala para ele, Jesus está aqui. Jesus foi a Gadara. Chegando em Gadara, foi o gadareno que foi ter com Jesus. Eu imagino o sofrimento daquele homem. Eu imagino a necessidade daquele homem. Eu imagino a prisão daquele homem, eu imagino a mente daquele homem, eu imagino o estresse daquele homem, eu imagino a luta daquele homem. Um homem que antes gritava, um homem que antes feria-se, um homem que antes andava no sepulcro, agora pensando com clareza, agora com a mente aberta, agora vestido, agora com dignidade, agora com verdade. Sabe por quê? Porque quando Jesus toca, Ele cura a mente confusa, o coração ansioso e traz paz. Põe a mão na sua mente assim, por favor. Põe a sua mão na sua mente assim. Repita comigo assim, quando Jesus toca, quando Jesus chega, Ele cura a minha mente. Ela pode estar confusa, mas Ele cura. Ele cura o meu coração ansioso. E Ele me traz paz. Fala para você assim, eu sei que Ele acalma tempestades exteriores, mas Ele também acalma interiores. Eu sei que Ele também acalma tempestades interiores. Eu sei que Ele também acalma em tempestades interiores. Repare que quando aqueles porcos vão em direção ao mar e vão-se embora, Jesus estava dizendo para aquele gadareno, você está sendo liberto para sempre. Você está sendo liberto para sempre. Ei, quando Jesus chega na nossa vida, a libertação é para sempre. Ei, você precisa receber essa. Quando Jesus chega na nossa vida, a libertação é para sempre. Pastor, mas Jesus chegou e a libertação ainda não foi. Então você precisa permitir Ele chegar na raiz. Você precisa permitir Ele chegar. Você precisa permitir Ele tocar aonde precisa ser tocado. Você precisa abrir o seu coração e falar, eu preciso. Você precisa ir até Ele e fazer aquilo que o gadareno fez. Você precisa viver essa realidade. Jesus o liberta para sempre. A legião é lançada aos porcos e se precipita ao mar. Os demônios não voltam. A libertação de Jesus, ela é definitiva. Definitiva. Meu irmão, o que Jesus liberta, o inimigo não aprisiona mais. O inimigo não aprisiona mais. O inimigo não aprisiona mais. Sabe por quê? Porque o que Jesus liberta, o Espírito Santo sela. O Espírito Santo sela. E uma nova vida e um novo tempo acontece. Um novo tempo acontece. Um novo tempo acontece. Agora, eu falei da transformação interior. A partir de agora é o comportamento. E eu vou ser muito rápido. Ele sai de um ato de isolamento e passa a ter comunhão com as pessoas. Todas as vezes, presta bastante atenção, no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, o que eles fazem? Este homem possesso estava nos sepulcros, isolado da sociedade. Todas as vezes que nós vivemos essas realidades, todas as vezes que nós estamos com alguma raiz, todas as vezes que nós estamos sendo dominados por um pecado,
Todas as vezes que nós estamos presos por algo, prostituição, droga, roubo, seja o que for, avareza, a tendência é nós irmos para um esconderijo. Você vai ver que quando esse homem é liberto, ele sai da zona de isolamento e começa a ter comunhão com as pessoas. Um dos sintomas de que você não está liberto, ou de que você não está livre, é quando você começa a se isolar, é quando você começa a querer ficar sozinho, é quando você começa a querer viver a sua vida, sabe? Eu vou viver a minha vida. É porque tem alguém dominando a sua vida, é porque tem alguém direcionando a sua vida. Mas eu quero lhe dizer que se é Jesus que está direcionando a sua vida, Jesus sempre vai te direcionar para o meio da multidão, Jesus sempre vai te direcionar para o meio da comunhão, Jesus sempre vai te direcionar para o meio das pessoas que eles têm, para poder acompanhar você, para poder estar perto de você, para que você possa se sentir abraçado. O toque de Jesus, ele restaura os relacionamentos. O toque de Jesus, ele restaura, ele conduz a nossa vida, a comunhão, nossa mente. Muitas pessoas têm vivido em sepulcro. Pastor, eu não sei o que é um sepulcro. Talvez você não sabe o que é um sepulcro físico, mas talvez você vive num sepulcro emocional. Um relacionamento que não deu certo, uma traição, um desafio que você viveu. Mas hoje o Senhor está te chamando para essa vida plena. O Senhor está te chamando para essa vida plena. Essa vida plena, para você sair dessa treva e vir para a luz da comunhão, para a luz da comunhão. Ei, quando Jesus chega na nossa vida, o que era violento se torna manso. Ei, o que era violento se torna... Antes nós tínhamos alguém que não conseguia ser controlado. Agora o texto no verso 15 diz que ele está sentadinho, calmo e sereno. Tem pessoas aqui nessa manhã que chegaram aqui agitados e vão sair daqui nas nuvens. Tem pessoas que chegaram aqui agitados nessa manhã, agitados, preocupados, ansiosos. Você vai sair daqui liberto em nome de Jesus. Você vai sair daqui com uma mente completamente transformada, regenerada. Porque ninguém estava controlando a sua mente, ninguém estava conseguindo controlar a sua mente, você estava com a sua mente acelerada. Você estava aqui, mas já pensando no amanhã. Você estava aqui, mas já pensando na terça-feira. Você já estava aqui pensando na quarta. Você já estava aqui pensando na quinta. E o Senhor te colocou sentadinho aqui para controlar a sua mente agora. O Senhor te colocou aqui para tocar na sua mente. O Senhor te trouxe aqui para falar assim: calma, eu estou no controle de todas as coisas agora. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele produz domínio próprio. O Espírito Santo de Deus, ele produz mansidão. O Espírito Santo de Deus, ele nos faz viver aquilo que realmente nós precisamos viver. O temperamento é um dos primeiros sinais de alguém que tem um encontro com Jesus. Quando Jesus chega na nossa vida, é uma das primeiras coisas que é transformada na vida de um cristão, é o temperamento. É o fruto do Espírito. Repare que agora ele está calmo, agora ele está tranquilo. Agora ele está tranquilo. Onde o Espírito habita, a carne perde a força. Fala com o seu irmão: onde o Espírito habita, a carne perde a força. Sabe por quê? Que essa legião, presta bastante atenção nisso. Sabe por que essa legião, ela precisa ser expulsa da nossa vida? Sabe por que esses domínios precisam ser expulsos da nossa vida? Porque o objetivo deles é fazer-nos passar vergonha. O objetivo deles é fazer-nos passar vergonha. E aqui nós vemos um homem, verso 15: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, calmo, vestido de forma digna.
e em perfeito juízo, raciocinando. Sabe o que Jesus está falando aqui? Você que chegou aqui desorientado, você que chegou aqui estressado, você que chegou aqui com o pensamento acelerado, você vai sair daqui centrado, você vai sair daqui com vestes novas, e você vai sair daqui pensando antes de fazer, você vai sair daqui pensando antes de tomar decisão. Você não vai agir mais por emoção, você não vai mais por emoção, você vai tomar decisões de forma tranquila. Você não vai mais ser dirigido pelas suas emoções, você não vai mais ser dirigido por aquele medo, você não vai mais ser dirigido por aquela pressão, você não vai mais ser dirigido por aquela opressão, você agora vai ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele nos tira a roupa do pecado e nos veste a roupa de glória. Ele nos veste de uma forma diferente. Por isso é que os nossos comportamentos, eles são alterados. Quem quer sair daqui fazendo diferente? Jesus tocou para você fazer. Preste bastante atenção. Jesus toca no que precisa ser tocado, para você fazer o que precisa ser feito. Onde? Onde você quer? O toque de Jesus redireciona o seu propósito também. Existem pessoas fazendo o certo no lugar errado. Existem pessoas fazendo o certo no lugar errado. Os que tinham visto aquilo contaram-lhe o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a suplicar a Jesus que saísse da terra deles. Mandaram Jesus embora. Não tem problema, Jesus vai. Mas Jesus não deixou de cumprir a missão de deixar um missionário. Jesus não deixou de cumprir a missão de deixar um missionário. Preste bastante atenção. Ao entrar Jesus no barco, olha que interessante. Ei, presta bastante atenção nisso. Presta bastante atenção. Jesus sai do barco, algo novo acontece. Presta atenção nisso aqui. Jesus sai do barco, algo novo acontece. Agora Jesus está entrando no barco, algo novo vai acontecer. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Presta bastante atenção. Aqui está um sintoma de quando Jesus chega. Cutuca o seu irmão, fala com ele: olha, quando Jesus chega, a sua vontade é de nunca mais sair da presença dele. Essa é a sua vontade? Pergunta para ele: essa é a sua vontade? Pergunta para ele: essa é a sua vontade? Se não é, porque ele não chegou na sua vida ainda. Quando Jesus chega, a vontade é de nunca mais sair da presença dele. Jesus, porém, não permitiu. O quê? Jesus não permite que um homem liberto, salvo, transformado, não fique na presença dele, não siga ele. Não, porque um homem liberto, transformado, regenerado, precisa fazer a sua missão. Eu vou repetir. Porque um homem liberto, transformado, regenerado e cheio do Espírito Santo precisa fazer a sua missão. Precisa fazer a sua missão. Pergunta para esse irmão: você já foi liberto, transformado e regenerado? Você já está fazendo a sua missão? Pergunta para ele. Porque quando Jesus chega, a missão ela é outorgada. Olha aqui. Aí Jesus diz: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis
quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. E todos se maravilharam. Ei, presta bastante atenção. Jesus pega um endemoniado, liberta ele, transforma ele, regenera ele, enche ele do Espírito Santo, faz dele um missionário, fala com ele, vai lá ganhar sua casa, transforma sua casa e vai para mim ganhar 10 cidades, por favor. Vire para esse irmão que está do seu lado. Jesus já chegou na sua vida? Jesus já chegou na sua vida? Jesus já chegou na sua vida? Jesus já transformou o seu interior? Pergunta para ele, em qual fase Jesus está agora na sua vida? Jesus está transformando o seu interior? Jesus está transformando o seu comportamento? Ou Jesus já está enviando aqui hoje? Hoje o Senhor está fazendo coisas grandes nesse lugar. Existem pessoas que o Senhor está mudando o interior. Existem pessoas que o Senhor está mudando o comportamento. E existem pessoas que o Senhor está enviando para cuidar dessa nação. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Levanta assim as suas mãos, por favor, em sinal de rendição. Pois teu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, pois me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, declare isso. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante
escudo para os que nele creem. Dê a mão assim à pessoa que está do seu lado. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Dê a mão assim à pessoa que está do seu lado. Sem fechar os corredores, por favor. Nesta manhã, quando eu preparava essa mensagem, o Senhor falava fortemente ao meu coração, dizendo assim: quando você pregava essa mensagem, quando você vai pregar essa mensagem, eu vou desbloquear pessoas que eu tenho um propósito muito lindo, pessoas que não estão entendendo, pessoas que não compreendem o que acontece com elas, pessoas que se culpam, como aquele gadareno que se feria. As pessoas se culpam porque elas não trabalham para Jesus. Pessoas que não entendem por que as coisas não funcionam, por que as coisas só correm bem em algum momento, mas depois as coisas não correm mais. Pessoas que estão constantemente insatisfeitas. E o Senhor me falava que enquanto eu pregava essa mensagem, que muitas mentes que estavam presas, muitas mentes que estavam cativas, iriam começar a ver coisas, iriam começar a lembrar de coisas, iriam começar a ativar coisas da infância, da juventude, porque isso era o bloqueio. E hoje, como igreja, nós estamos aqui para que você possa sair daqui assentado, tranquilo, bem vestido e em pleno juízo, e em perfeito juízo, sabendo, com dignidade, com verdade. E se for necessário começar o processo hoje, é hoje que vai ser começado. Mas nós sabemos que a única forma de começar esse processo é quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. É quando nós reconhecemos ao Senhor Jesus como nosso único, suficiente Senhor e Salvador. E nesta manhã, eu queria que você, de maneira suave agora, você libertasse a mão do seu irmão. E só você que quer entregar a sua vida para Jesus e quer realmente ter esse encontro com Ele, que você levantasse a sua mão direita. Que você quer ter o seu interior mudado. Você quer ter o seu comportamento mudado. E você quer ter o teu propósito alinhado. Talvez você disse assim: Senhor, eu não sei quem eu não sou ninguém, eu não sou ninguém. Mas repare que Jesus fez de um endemoniado um missionário. Jesus fez de um homem que era de uma cultura diferente, de uma realidade diferente. Ele usou ele para ganhar cidades e cidades. E você hoje quer entregar a sua vida para Jesus, é só você levantar a sua mão direita, só isso. É só você levantar a sua mão direita assim, aonde você está. Esse é o primeiro convite que eu tenho para você. O segundo convite que fique com a mão direita assim, por favor. O segundo convite que eu tenho para você, o segundo convite que eu tenho para você, é para você que um dia já entregou a sua vida para Jesus, mas neste momento você se encontra nos sepulcros, você encontra afastado, você encontra isolado, você encontra triste, você encontra-se machucado. Alguém te feriu, alguém te machucou, mas Jesus marcou esse encontro hoje para você, para te restaurar. Jesus está descendo do barco agora para te ver.
Levanta a sua mão, por favor. Levanta a sua mão, por favor. Você, levanta. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levanta a mão bem alto, por favor. Levanta assim a mão bem alto, por favor, que eu preciso ver você. Eu preciso ver você, eu preciso ver você. Por favor, não deixe. Não saia daqui hoje da mesma forma que você entrou. Jesus atravessou com os discípulos só para encontrar você aqui hoje. Levanta assim bem alto, bem alto, bem alto. Eu queria pedir um favor para vocês. Levanta assim a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Você que levantou a sua mão, levanta bem alto. Eu queria pedir você um favor. Eu quero muito orar por você, para fortalecer você. Só que são muitas mãos. Vem aqui à frente, por favor, rapidinho. Alguém que levantou a mão por você, traz aqui à frente, por favor. Eu quero orar por você. Escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Paizinho, nesta manhã, Pai, nós queremos apresentar cada homem, cada mulher. Nós queremos pedir, meu Deus, que o Senhor continue, Pai, guardando-nos, Pai. O Senhor conhece, meu Deus, cada um deles. O Senhor sabe, meu Deus, do coração, da mente. O Senhor sabe, meu Deus, os sepulcros. O Senhor sabe das dores, dos traumas. Mas nesta manhã, Pai, o Senhor Jesus chegou. O Senhor Jesus chegou na vida deles, Pai. O Senhor Jesus chegou. E eles entenderam e reconheceram, Pai, a autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Eles reconheceram, Pai, que sozinho não é possível. Sozinho não é possível. Mas a partir de hoje, Pai, eles também reconheceram, Pai, que precisa ir na raiz. Eles precisam, Pai, deixar com que o Senhor trabalhe. Deixar com que o Senhor dê uma voz de comando no que precisa ser comandado. Nós sabemos, meu Deus, que quando o Senhor fala, as trevas estremecem e batem em retirada, Pai. Nós sabemos que quando o Senhor dá uma palavra de ordem, Pai, as trevas batem em retirada, meu Deus.
tudo aquilo, meu Deus, que tem encontrado, Pai, mentes, tudo aquilo que tem encontrado corações, tudo aquilo que tem encontrado, Pai, algum lugar para poder trabalhar na vida dos meus irmãos, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Declaramos, meu Deus, cura, declaramos libertação, declaramos, Pai, um tempo novo, declaramos, Pai, vestes novas, declaramos, Pai, mente renovada, mente transformada, Pai, coração regenerado, saúde física, saúde emocional. Nós declaramos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, um novo tempo sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Eles, meu Deus, sairão daqui prontos, Pai, para ganhar as vossas casas, pronto, Pai, para ganhar, Pai, os seus filhos, os seus maridos, esposas, prontos, Pai, para fazer a vontade do Senhor. Nós oramos, Pai, abençoamos a vida de cada um deles, Pai. Sobre a vida deles, Pai, não há nenhum encantamento. Sobre a vida deles, Pai, não há nenhuma maldição. Sobre a vida deles, Pai, não há nenhuma tragédia. Sobre a vida deles, meu Deus, não há nenhum tipo de apontamento maligno, Pai. Mas sobre a vida deles, Pai, está a bênção do Senhor, o favor do Senhor, o cuidado do Senhor. Sobre a vida deles, Pai, está aquilo que o Senhor tem: o cuidado, o amor, a graça e a misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Olha para mim aqui, vocês. Vocês vão repetir aqui uma oração comigo. Essa manhã é uma manhã muito especial. Uma manhã muito especial na vida de vocês. Uma manhã muito especial. Não tenham dúvida disso, por favor. Não tenham dúvida disso. O que Jesus vai fazer na vida de vocês a partir de hoje é algo inexplicável. Eu quero ouvir o testemunho de vocês. Eu quero ouvir o testemunho de vocês. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor falava nitidamente comigo. Eu estou preparando homens e mulheres para ganhar a vossa casa, para ganhar a vossa família, para ganhar a vossa cidade, para ganhar os seus familiares. Mas eu preciso cuidar deles. Eu preciso tratar da raiz, eu preciso tratar do comportamento e eu preciso enviá-los. Eu preciso redirecionar o propósito. Vai ser algo sobrenatural. Eu vou ouvir falar de cada um de vocês. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Dúvida nenhuma disso. Nenhuma disso. Repita comigo essa oração, por favor, em voz alta. Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Hoje, Jesus, eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu durante muito tempo andei errante, por caminhos que não deveria andar, mas hoje eu me reconcilio, eu volto para os braços do Pai. Eu não abro mão de viver nos caminhos do Senhor, porque quando o Senhor Jesus chega, é impossível não querer caminhar com o Senhor. A partir de hoje, eu não abro mão de viver com o Senhor Jesus. Por isso, perdoa todos os meus pecados, cometidos por obras, por palavras, por pensamentos, para que eu possa viver eternamente com o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, para sempre nós possamos estar juntos, Jesus. Eu não abro mão de viver com o Senhor. Amém, amém e amém. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. A Bíblia diz que há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. Tem que haver uma festa na terra. E esta festa é maravilhosa. Nós vamos preparar aqui uma festa. Eu vou contar de 1 até 3. E no 3, vocês vão olhar para trás. Quando vocês olharem para trás, vocês vão conhecer uma família que vai cuidar de vocês.
uma família que vai caminhar com vocês, uma família que não abre mão da vida de vocês, uma família que daquilo que vocês precisarem, vocês vão poder contar com essa família. Vocês vão poder contar com essa família. Vão poder contar com essa família. Nós não abrimos mão de vocês. Nós não abrimos mão de vocês. Tem festa aí ou não tem festa? Então vamos preparar essa festa maravilhosa? Vamos? Me ajuda a contar, me ajuda a contar. Somos corpo, Bem-vindo ao novo! assim bem ajustados, totalmente ligados, Aleluia! unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos celebrar Jesus. Aleluia. Está feliz aí com Jesus? Pergunta esse irmão, você foi abençoado? Amém, glória a Deus. Que coisa boa, né, gente? Dê a mão a esse irmão que está do seu lado, que é para ele não sair. Você não pode sair antes de orar não, meu irmão, misericórdia. Agora vai ser assim, terminar, vou mandar todo mundo agarrar um ao outro aí. Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por este tempo, por este dia, por este culto. Obrigado, Pai, porque o seu nome foi exaltado, adorado, celebrado. A tua palavra foi pregada, Pai. Vidas, Pai, reconheceram o nome do Senhor Jesus, se reconciliaram com o Senhor, Pai. Nós sabemos que o céu está em festa. Nós também estamos, Pai, regozijando de alegria, porque aquele que estava perdido foi reencontrado, Pai. Oh, Senhor, isso é motivo de grande alegria. Portanto, Pai, leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares, Pai, com esse maior sentimento, Pai, de missão cumprida, Pai, de missão cumprida, meu Deus. Que nós possamos, Pai, continuar sendo, Pai, uma bênção na vida de todos aqueles, Pai, que chegarem até nós, e que a nossa semana seja realmente uma semana abençoada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. E você que está em casa, mais uma vez, que tempo precioso. Quando Jesus chega, Ele muda o nosso interior, Ele muda o nosso comportamento e Ele muda o nosso propósito. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje, às 19 horas, nós temos um novo culto. Se você não pode vir agora de manhã, venha logo à noite. Deus tem feito algo tão especial e você não pode ficar de fora. Venha, traga a sua família, traga seus amigos, traga seus vizinhos. Venha com todo mundo, que vai ser uma festa maravilhosa. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Uma boa semana.